Ela foi expulsa grávida. E anos depois, o milionário encontrou o filho que nunca soube que existia. O calor sufocante de fevereiro em São Paulo fazia o asfalto da Faria Lima brilhar como um espelho sob o sol. Marina Oliveira ajustou a alça da bolsa no ombro e respirou fundo, antes de entrar no prédio comercial onde trabalhava como estagiária de marketing. Aos 22 anos, cursando o último ano de publicidade na PUC, ela dividia seu tempo entre os estudos, o estágio e os cuidados com a mãe, que sofria de diabetes. "Marina, o Rafael Montenegro está aqui para a reunião das 9, gritou Carla, a recepcionista, assim que a viu passar pelo balcão. O coração de Marina disparou. Há 3 meses, desde que Rafael começou a frequentar a agência para coordenar a nova campanha publicitária da Montenegro Agronegócios, eles vinham trocando olhares cada vez mais intensos. Ele era tudo o que ela jamais imaginara para si. Alto, de olhos verdes penetrantes, com aquele sorriso que derretia qualquer resistência. Mais importante ainda, tratava-a com uma gentileza que contrastava completamente com a arrogância que ela esperaria de um herdeiro milionário. "Bom dia, Marina", disse Rafael surgindo na porta da sala de reuniões. Usava uma camisa social azul clara que realçava seus olhos, e o perfume caro chegava até ela mesmo a metros de distância. "Bom dia, Sr. Montenegro", respondeu ela, tentando manter o tom profissional, embora suas mãos tremessem ligeiramente ao organizar os materiais da apresentação. "Ainda com esse senhor? Já conversamos sobre isso." Ele sorriu, aproximando-se. "É Rafael. Apenas Rafael." Durante a reunião, Marina apresentou as propostas para a campanha de expansão da empresa no Nordeste. Rafael a observava com atenção, fazendo perguntas inteligentes e tecendo elogios que a deixavam corada. Quando terminaram, ele pediu para falar com ela a sós. "Marina, gostaria de convidá-la para jantar hoje, para discutirmos melhor os detalhes da campanha", disse. Mas o brilho nos seus olhos sugeria que trabalho era a última coisa em sua mente. Ela sabia que não deveria aceitar. Sabia que eles vinham de mundos completamente diferentes. Mas quando olhou para Rafael, viu além do sobrenome famoso e da conta bancária. Viu um homem de 28 anos que, apesar de toda a riqueza, parecia genuinamente interessado nela como pessoa. "Eu não sei se é uma boa ideia", murmurou baixando os olhos. "Por que não?" Rafael se aproximou mais, sua voz ficando mais suave. "Marina, não consigo parar de pensar em você. Sei que existe algo entre nós." Ela levantou o olhar e encontrou uma sinceridade que a desarnou completamente. "Onde?" "Conhece o Terraço Itália? Às 8. Marina assentiu, sabendo que estava prestes a mudar sua vida para sempre. Naquela noite, no restaurante mais caro que já pisara na vida, ela descobriu que Rafael não era apenas o playboy rico que imaginava. Ele falava sobre seus sonhos de modernizar os negócios da família, sobre a pressão de carregar um sobrenome pesado, sobre a solidão que sentia, mesmo cercado de pessoas. "Meu pai sempre diz que tenho que me casar com alguém do nosso meio", confessou ele brincando com a taça de vinho. "Mas eu quero algo real, Marina. Quero alguém que me veja como Rafael, não como Montenegro." Quando ele a levou para casa no seu BMW, Marina sabia que havia se apaixonado perdidamente. E pela forma como ele a olhava, ela tinha certeza de que o sentimento era recíproco. Eles se beijaram pela primeira vez na porta do pequeno apartamento onde ela morava com a mãe no Brás. Foi um beijo cheio de promessas e incertezas, doce e desesperado ao mesmo tempo. "Isso é loucura", sussurrou ela contra seus lábios. "A melhor loucura da minha vida", respondeu ele, acariciando seu rosto com uma ternura que fez o coração dela se acelerar ainda mais. Saiu-se para Março e Março e 3 meses depois, Marina caminhava nervosa pelo apartamento, segurando o teste de gravidez nas mãos trêmulas. 2 listras rosa confirmavam o que ela já suspeitava há semanas. Estava grávida de Rafael. Eles haviam se encontrado escondidos durante todo esse tempo. Jantares em restaurantes discretos, tardes no apartamento dele quando a família viajava, passeios pelos parques da Zona Sul, onde eram apenas mais um casal apaixonado. Rafael falava sobre apresentá-la aos pais, sobre tornar tudo oficial, mas Marina sempre pedia mais tempo. Ela sabia que a família Montenegro jamais aceitaria uma namorada de baixo.
Mãe, preciso conversar com você, disse Marina, entrando na cozinha onde Dona Helena preparava o jantar. Helena Oliveira era uma mulher de 48 anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples, mãos calejadas de uma vida inteira trabalhando como costureira. Quando viu a expressão da filha, largou a colher e se aproximou. O que aconteceu, filha? Estou grávida, Marina sussurrou, as lágrimas começando a rolar pelo seu rosto. Helena a abraçou forte, sentindo o corpo da filha tremer. Do Rafael, Marina apenas assentiu, soluçando no ombro da mãe. Helena suspirou fundo. Ela nunca conhecera o namorado da filha pessoalmente, mas sabia que ele vinha de uma família poderosa. Como mãe, ela intuía que essa diferença de classes traria problemas. Ele sabe? Ainda não, vou contar hoje à noite. Naquela noite, Marina encontrou Rafael no apartamento dele em Moema. Ele estava eufórico, acabara de fechar um grande negócio para a empresa e falava animadamente sobre os planos futuros quando ela o interrompeu. Rafael, preciso te contar uma coisa importante. Algo no tom dela o fez parar imediatamente. O que foi? Está tudo bem? Estou grávida, disse de forma direta, observando o rosto dele. Rafael ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. Então, para surpresa de Marina, um sorriso lento começou a se formar nos seus lábios. Sério? Ele se aproximou, colocando as mãos no rosto dela. Marina, isso é incrível. Você não está bravo? Bravo? Estou assustado, sim, mas também feliz. Muito feliz. Ele a beijou com paixão. Vamos contar para minha família no domingo. É hora de eles conhecerem a mulher que amo. Marina sorriu pela primeira vez em dias, sentindo um alívio imenso invadir seu peito. Talvez tudo desse certo, afinal. No domingo seguinte, Rafael levou Marina para a mansão da família no Jardim Europa. A construção imponente, com jardins perfeitamente cuidados e uma entrada circular de mármore, intimidou Marina desde o momento em que chegaram. Dona Beatriz Montenegro, uma mulher elegante de 55 anos, cabelos loiros impecavelmente penteados e joias discretas mas caríssimas, recebeu Marina com um sorriso frio. Coronel Eduardo Montenegro, o patriarca da família, analisou Marina como se ela fosse um investimento duvidoso. Então você é a namorada do Rafael, disse Dona Beatriz, oferecendo-lhe uma xícara de chá em porcelana fina. Ele nos falou muito sobre você. O almoço transcorreu tenso, com perguntas sutis mas certeiras sobre a origem de Marina, o trabalho de seus pais, suas perspectivas futuras. Rafael tentava amenizar o clima, mas Marina podia sentir o julgamento silencioso no ar. Quando Rafael anunciou a gravidez, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vocês são muito jovens, disse finalmente o coronel Montenegro, sua voz controlada, mas gelada. E mal se conhecem. Pai, eu amo a Marina, Rafael disse firmemente. E ela está esperando meu filho. Nosso neto. Dona Beatriz pronunciou a palavra como se fosse algo amargo. Rafael, querido, talvez vocês devessem pensar melhor sobre isso. Há opções. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Com licença? Beatriz. Rafael se levantou bruscamente. Como pode sugerir uma coisa dessas? Estou sendo prática, Rafael. Vocês dois têm vidas muito diferentes pela frente. Marina também se levantou, as lágrimas queimando seus olhos. Eu vou embora. Marina, espera. Rafael correu atrás dela, mas ela já estava saindo da mansão. Aquela foi a última vez que ela viu Rafael como o homem que amava, e não como o inimigo que ele se tornaria. Na manhã seguinte, Marina estava arrumando suas coisas para ir trabalhar, quando a campainha tocou insistentemente. Ao abrir a porta, encontrou um homem alto, de terno escuro e óculos espelhados. Claramente um guarda-costas. Senhorita Marina Oliveira? Dona Beatriz Montenegro gostaria de falar com a senhorita. O carro está esperando. Marina sentiu um frio na barriga. Agora? Agora, confirmou ele, sem margem para negociação. O trajeto até um café sofisticado em Higienópolis foi feito em silêncio. Marina mexia nervosamente nas mãos, tentando imaginar o que Dona Beatriz queria. Quando chegou, a matriarca dos Montenegro já estava sentada em uma mesa reservada, impecável como sempre. Sente-se, Marina, disse Beatriz sem levantar os olhos da xícara de café. Precisamos conversar sobre o futuro. Marina se sentou.
o coração disparando. Se é sobre o bebê, é exatamente sobre isso. Beatriz finalmente a olhou, seus olhos azuis frios como gelo. Você parece uma moça inteligente, então vou ser direta. Meu filho é o herdeiro de um império que movimenta bilhões por ano. Ele não pode se casar com qualquer pessoa. Eu não sou qualquer pessoa, Marina replicou tentando manter a dignidade. Para nós você é. A frieza na voz de Beatriz cortou como uma lâmina. Uma estagiária, filha de costureira, sem sobrenome, sem dinheiro, sem influência. Você realmente acha que pode fazer parte da nossa família? Marina sentiu as lágrimas queimarem, mas se recusou a chorar na frente daquela mulher. Rafael me ama. Rafael é jovem e confunde paixão com amor. Mas ele tem responsabilidades maiores que seus sentimentos adolescentes. Beatriz se inclinou para a frente. Estou aqui para fazer uma proposta. Marina esperou em silêncio. 500 mil reais, disse Beatriz, tirando um envelope da bolsa. Para você desaparecer da vida do meu filho, para sempre. Eu jamais... Marina começou, mas Beatriz a interrompeu. Não terminei. Sua voz ficou ainda mais dura. Se recusar minha oferta, eu destruo sua vida e a da sua mãe. Sei que ela trabalha para a rede de confecções Santana. Uma palavra minha e ela perde o emprego. Sei também que vocês devem 3 prestações da casa. Posso fazer com que o banco execute a dívida amanhã mesmo. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Você não pode fazer isso. Posso e farei. Tenho contatos em todos os lugares que importam nesta cidade. Você nunca mais conseguirá emprego. Sua mãe ficará na rua e meu neto crescerá na miséria. Beatriz pausou, deixando as palavras afundarem. Ou pode aceitar meu dinheiro, sair de São Paulo e dar uma vida digna ao seu filho longe daqui. E se eu contar para Rafael? Rafael está viajando para o Japão a negócios. Fica 2 meses fora. Quando voltar, você já terá sumido. E eu direi a ele que você abortou e fugiu com outro homem. Ele ficará magoado, mas superará. Os homens da nossa família sempre superam. Marina olhou para o envelope sobre a mesa, sentindo-se encurralada como um animal ferido. Pensou na mãe, na casa onde cresceu, no bebê que carregava. Preciso pensar. Você tem até amanhã. E Marina? Beatriz se levantou, colocando óculos escuros. Se tentar entrar em contato com Rafael ou contar qualquer coisa para alguém, eu cumpro minhas ameaças imediatamente. Marina ficou sozinha na mesa, olhando para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Naquela noite, Marina contou tudo para Helena. Mãe e filha choraram juntas na pequena cozinha, abraçadas e perdidas. Filha, não podemos aceitar esse dinheiro, disse Helena, embora sua voz tremesse de medo. Mãe, ela vai destruir nossas vidas, e vai conseguir. Pessoas como os Montenegro têm poder para isso. Marina acariciou a barriga ainda sem mostrar sinais da gravidez. Preciso pensar no meu bebê. E o Rafael? Ele tem direito de saber a verdade. Ela disse que vai inventar que abortei. Ele nunca saberá que tem um filho. Marina se levantou andando pela cozinha. Talvez seja melhor assim. Que vida teríamos aqui? Sempre sendo humilhadas, sempre sendo vistas como aproveitadoras? Helena observou a filha com o coração partido. Aos 22 anos, Marina tinha que tomar uma decisão que definiria o resto da sua vida. Na manhã seguinte, Marina ligou para Beatriz. Aceito, disse simplesmente. Decisão sábia. O dinheiro será transferido hoje. Você tem uma semana para sair de São Paulo. Quero que seja para Recife, disse Marina, lembrando-se da tia Conceição que morava lá. E quero garantias de que vocês nunca nos procurarão. Enquanto você mantiver sua parte do acordo, nós manteremos a nossa. Uma semana depois, Marina estava no aeroporto de Congonhas, segurando apenas 2 malas e o coração despedaçado. Helena havia decidido acompanhá-la. Não podia deixar a filha grávida sozinha em outra cidade. Está fazendo a coisa certa, disse Helena, abraçando-a enquanto esperavam o embarque. Então por que dói tanto? Marina olhou pela janela, vendo a cidade onde nasceu e cresceu pela última vez. No voo para Recife, ela escreveu uma carta para Rafael que nunca seria enviada. Meu amor, se você está lendo isso, é porque descobriu a verdade. Não tive escolha. Sua mãe não estava apenas protegendo você. Estava protegendo um império. Eu entendo isso agora. Nosso amor era real, mas não era suficiente para enfrentar um mundo que não nos queria juntos.
Nosso filho crescerá sabendo que tem um pai que o amaria se pudesse conhecê-lo. Mas algumas portas, uma vez fechadas, nunca mais se abrem. Te amarei para sempre, Rafael. Perdoe-me por não ter sido forte o suficiente para lutar. Com amor eterno, Marina. Quando o avião decolou, Marina segurou firme a barriga e fez uma promessa silenciosa ao filho que carregava. Ele seria amado, seria forte e nunca se sentiria inferior a ninguém por causa do sobrenome que não levaria. Em Recife, o calor úmido e o cheiro de maresia a receberam como um abraço consolador. Tia Conceição, irmã mais nova de Helena, as esperava no aeroporto com lágrimas nos olhos e braços abertos. Bem-vindas ao recomeço, disse ela, abraçando as duas. Marina olhou para o céu nordestino, tão diferente do cinza poluído de São Paulo, e tentou acreditar que poderia ser feliz novamente. Não sabia que, a quase 2.000 quilômetros dali, Rafael havia voltado da viagem e estava desesperadamente procurando por ela, recusando-se a acreditar na versão que sua mãe lhe contara. Ela abortou Rafael, mentia Beatriz, fingindo tristeza. Disse que não estava preparada para ser mãe e que vocês eram jovens demais. Depois fugiu com um rapaz que conheceu. Rafael socou a parede do quarto, o coração dilacerado. Isso não faz sentido, Marina jamais faria algo assim. O amor jovem é assim mesmo, filho. Intenso, mas passageiro. Mas Rafael não conseguia aceitar. Durante meses, contratou detetives particulares, vasculhou cada canto de São Paulo, questionou cada conhecido de Marina. Tudo em vão. Ela havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Apenas quando o primeiro aniversário de namoro chegou sem qualquer pista, é que Rafael finalmente começou a aceitar que Marina havia realmente escolhido uma vida sem ele. 7 meses depois da chegada ao Recife, Marina segurava nos braços Gabriel Montenegro Oliveira. Assim ela o registrara, mantendo ao menos uma parte do pai no nome do filho. O menino havia nascido em uma manhã de setembro, com os olhos verdes idênticos aos de Rafael e um choro forte que ecoou pela maternidade do Hospital Real. Ele é perfeito, sussurrou Helena, observando o neto com lágrimas de alegria nos olhos. Igualzinho ao pai. Marina sorriu através das lágrimas de cansaço e emoção. Durante a gravidez, ela havia trabalhado incansavelmente para construir uma nova vida. Com parte do dinheiro de Beatriz, comprou uma casa simples mas aconchegante no bairro de Casa Amarela, perto da praia. O resto do dinheiro, ela investiu em um pequeno ateliê de roupas infantis, aproveitando seus conhecimentos de publicidade e a habilidade de costura que Helena lhe ensinou. Meu amor, ela murmurou para Gabriel, beijando sua testa macia. Prometo que você nunca sentirá falta de nada. Seu papai não sabe que você existe, mas você tem todo o amor do mundo aqui. Tia Conceição, uma mulher alegre de 45 anos que trabalhava como enfermeira, tornou-se a avó substituta perfeita. Ela cuidava de Gabriel quando Marina precisava trabalhar, enchendo a casa de risadas e historinhas nordestinas. Esse menino vai ser um homem de sorte, dizia Conceição, embalando Gabriel no colo. Nascer pertinho do mar, com 3 mulheres que dariam a vida por ele. Os primeiros anos foram desafiadores. Marina acordava de madrugada para amamentar Gabriel, trabalhava durante o dia no ateliê e ainda cuidava da contabilidade e marketing à noite. Mas aos poucos, Pequenos Sonhos, nome que deu à sua loja, começou a prosperar. Suas roupas infantis com bordados delicados e tecidos de qualidade logo ganharam fama entre as mães da região. Marina criava peças únicas, inspirada pela beleza natural do Nordeste. Vestidos com cores do pôr do sol na praia, macacões com estampas de coqueiros, bodes com bordados que imitavam rendas pernambucanas. Marina, você tem um talento especial, disse Carminha, uma cliente fiel que se tornara amiga. Deveria expandir para outras cidades. Um passo de cada vez, respondia Marina sempre cautelosa. A experiência com os Montenegro lhe ensinou a nunca se expor demais. Quando Gabriel completou 3 anos, era uma criança esperta e carismática. Tinha o sorriso contagiante de Rafael e a determinação de Marina. Frequentava uma escolinha próxima de casa, onde era querido por professores e colegas. Mamãe, por que eu não tenho papai? Perguntou um dia depois que um coleguinha perguntou sobre o pai dele. Marina sentiu o coração apertar.
Ela havia se preparado para essa pergunta, mas ainda assim doía. Você tem papai, meu amor. Ele só mora muito longe e não pode vir nos visitar. Ele não gosta da gente? Ele nem sabe que você existe, Gabriel. Mas se soubesse, te amaria mais que tudo no mundo. Gabriel parecia satisfeito com a resposta, voltando a brincar com seus carrinhos. Marina observou-o em silêncio, vendo tanto de Rafael naquele menino que às vezes doía respirar. À noite, quando Gabriel dormia, ela às vezes abria o laptop e procurava notícias sobre Rafael na internet. Ele havia se tornado um empresário respeitado, modernizando a Montenegro Agronegócios e expandindo para novos mercados. Nas fotos dos jornais de negócios, parecia mais sério, mais maduro, mas também mais distante, como se algo dentro dele tivesse endurecido. Você ainda pensa nele? Observou Helena uma noite encontrando Marina olhando uma matéria sobre Rafael. Sempre penso. É o pai do meu filho. E se ele soubesse a verdade? Marina fechou o laptop com um suspiro. Ele escolheu acreditar na versão da mãe dele. Se quisesse mesmo me encontrar, teria conseguido. O que Marina não sabia é que Rafael havia procurado por ela durante 2 anos, contratando os melhores detetives de São Paulo. Mas Beatriz, com sua rede de influências, sempre conseguiu despistar as investigações, pagando pessoas para fornecer informações falsas ou simplesmente fazendo documentos desaparecerem. Ali em São Paulo, Rafael Montenegro observava a cidade do 4º andar do edifício, onde ficava a sede da Montenegro Agronegócios. Aos 35 anos, ele havia transformado a empresa familiar numa potência continental, expandindo para a Argentina, Chile e começando a mirar no mercado africano. Rafael, a reunião com os investidores japoneses é em 15 minutos, disse Amanda, sua secretária executiva. Ele assentiu sem tirar os olhos da janela. Nos últimos 7 anos, Rafael havia se tornado um workahólico implacável. Acordava às 5 da manhã, treinava por 1 hora, trabalhava até às 10 da noite e raramente tirava folgas. Os amigos costumavam brincar que ele havia se casado com a empresa. A verdade é que nenhuma mulher conseguia prender sua atenção por muito tempo. Ele saía eventualmente, até namorou algumas herdeiras e executivas que sua mãe aprovava, mas sempre terminava comparando-as com Marina. Nenhuma tinha seu fogo, sua autenticidade, seu jeito de olhar para ele como se fosse apenas Rafael, não o herdeiro Montenegro. Filho, você precisa se casar, insistia Dona Beatriz sempre que se encontravam para jantar. Precisa de uma esposa, de filhos. A família precisa de continuidade. Não estou com pressa, respondia Rafael, sabendo que ela odiava essa resposta. Beatriz nunca contara para o marido sobre a chantagem com Marina. Coronel Eduardo pensava que a namorada do filho havia simplesmente desaparecido e considerava isso uma bênção. Meninas assim só querem se aproveitar, costumava dizer. Naquele dia específico, Rafael estava revisando os planos para uma nova unidade de processamento, quando seu gerente de expansão, Carlos Mendes, entrou na sala. Rafael, surgiu uma oportunidade interessante no Nordeste, disse Carlos, espalhando mapas e relatórios na mesa. O governo de Pernambuco está oferecendo incentivos fiscais enormes para empresas que se instalarem lá. Podemos reduzir nossos custos em 30% e ainda ficar mais próximos do porto do Recife para a exportação. Rafael analisou os números. Era uma proposta tentadora do ponto de vista financeiro. O que seria necessário? Uma viagem para Recife na próxima semana, reuniões com o governador, visitas aos terrenos disponíveis, negociações com fornecedores locais. Seriam uns 10 dias por lá. Rafael hesitou. Algo na palavra Recife mexeu com ele de uma forma que não conseguia explicar. Era como se uma voz interior sussurrasse que ele deveria ir. Organize tudo, decidiu impulsivamente. Vamos na segunda. Excelente. Vai ser uma expansão histórica para a empresa. No final de semana, Rafael arrumava as malas quando encontrou uma foto antiga perdida no fundo da gaveta. Era dele e Marina no Ibirapuera, rindo de algo que ele não conseguia mais lembrar. Ela usava um vestido amarelo simples, o cabelo solto ao vento, e seus olhos brilhavam de felicidade. Por um momento, ele se permitiu lembrar como era se sentir verdadeiramente feliz. Antes da desilusão, antes das responsabilidades esmagadoras,
antes de se tornar essa versão mais dura de si mesmo. Por que você foi embora, Marina? Murmurou para a foto. Por que não confiou em mim? Ele guardou a foto na carteira, um hábito que mantinha há anos, mesmo sabendo que era uma tortura desnecessária. Na segunda-feira, o jato particular da Montenegro Agronegócios decolou de São Paulo rumo ao Recife. Rafael olhava as nuvens pela janela, sem fazer ideia de que estava indo na direção da resposta para a pergunta que o atormentava há 7 anos. No Recife, Marina estava terminando de arrumar Gabriel para a escola quando ele perguntou: Mamãe, posso ir na praia depois da aula? Claro, amor. Vovó Conceição vai com você. Gabriel sorriu e correu para pegar a mochila. Marina o observou, notando como ele estava crescendo rápido. Logo faria 8 anos, e a cada dia se parecia mais com Rafael. Um dia, ela pensou, talvez eu tenha que contar toda a verdade para ele. Mas naquele momento, enquanto Rafael aterrissava no aeroporto internacional do Recife e Marina despedia-se de Gabriel na porta da escola, nenhum dos dois imaginava que o destino estava prestes a colocá-los no mesmo caminho novamente. Rafael acordou cedo, no Hotel Atlante Plaza, na praia de Boa Viagem. Eram 6 da manhã e ele decidiu fazer uma corrida matinal pela orla antes das reuniões do dia. O mar nordestino estava calmo, com ondas suaves quebrando na areia clara, e o sol nascente pintava o céu com tons dourados que contrastavam com o azul profundo do oceano. Enquanto corria, Rafael se permitiu relaxar pela primeira vez em meses. Havia algo no ar salgado e no ritmo mais lento do Recife que acalmava sua mente sempre acelerada. Aos poucos, diminuiu o passo até parar completamente numa área menos movimentada da praia, respirando fundo e observando os primeiros banhistas chegarem. Era então que viu, a poucos metros dele, uma mulher de cabelos castanhos presos em rabo de cavalo ajudava um menino a empinar uma pipa colorida. Ela usava um vestido longo estampado que dançava com a brisa marinha, e quando riu do entusiasmo da criança, Rafael sentiu seu coração parar. Era Marina, mais madura, com o rosto ligeiramente afinado pelos anos, mas inequivocamente a mulher que ele amara com cada fibra do seu ser. E ao lado dela, um menino de cabelos escuros, olhos verdes brilhantes e um sorriso que Rafael reconheceu imediatamente, porque via o mesmo sorriso no espelho todos os dias. Mais alto, mamãe! A pipa precisa subir mais alto! Gritou Gabriel, correndo pela areia com a linha na mão. Rafael ficou paralisado. O menino tinha seus olhos, suas feições, até a forma como gesticulava quando ficava animado. Um rápido cálculo mental confirmou suas suspeitas mais selvagens. A criança tinha a idade certa para ser Marina. Ele sussurrou, e como se ela tivesse ouvido, virou-se na direção dele. O mundo parou. Marina deixou cair o carretel de linha que segurava, seu rosto empalidecendo instantaneamente. Por 7 anos, ela havia imaginado esse momento, temido essa possibilidade, mas agora que estava acontecendo, sentiu-se completamente despreparada. Rafael, sua voz saiu como um sussurro rouco. Ele se aproximou lentamente, como se ela fosse um sonho que pudesse desaparecer a qualquer momento. Marina, você está aqui. Gabriel, alheio à atenção entre os adultos, correu até eles com a pipa ainda voando. Mamãe, quem é o moço? Marina sentiu a garganta secar. Rafael olhava para Gabriel com uma intensidade que a assustava, estudando cada detalhe do rosto do menino. Gabriel, este é... Ela hesitou, procurando palavras. Este é Rafael, um velho amigo da mamãe. Rafael se ajoelhou na altura do menino, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Oi, Gabriel, quantos anos você tem? Vou fazer 8 em setembro, respondeu Gabriel com o orgulho típico das crianças ao falar da própria idade. Você conhece minha mãe de onde? De São Paulo, Rafael respondeu sem tirar os olhos do garoto. Nós nos conhecemos há muito tempo. Marina interveio rapidamente. Gabriel, que tal voltarmos para casa? Vovó Conceição deve estar preocupada. Ah, não, mãe, a pipa estava voando tão bem. Podemos voltar outro dia, ela disse, já pegando a mão do filho. Para Rafael murmurou. Preciso ir. Marina, espera. Rafael se levantou bloqueando discretamente o caminho dela. Precisamos conversar. Não há nada para conversar. Ah, sim.
Seus olhos se fixaram em Gabriel novamente. Há muito para conversar. Gabriel olhava curioso entre os dois adultos, percebendo a tensão no ar mesmo sem entender completamente. Marina, Rafael disse baixinho, ele é meu filho, não é? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das ondas. Marina fechou os olhos, sabendo que a mentira que sustentara por 7 anos havia chegado ao fim. Mamãe, você tá bem? Gabriel perguntou, notando como sua mãe ficara pálida. Estou sim, amor. Ela respirou fundo e olhou para Rafael com uma mistura de desafio e medo. Café da bomba na rua Aurora às 8 da noite. Venha sozinho. Rafael assentiu, entendendo que ela precisava processar tudo e proteger o filho de uma revelação tão impactante. Gabriel, Rafael disse suavemente, foi muito bom conhecer você. Você é um menino muito especial. Gabriel sorriu, gostando imediatamente daquele homem alto que falava com ele como se fosse importante. Você vai brincar com a gente de novo? Rafael olhou para Marina, que desviou o olhar. Espero que sim, campeão. Enquanto mãe e filho se afastavam pela praia, Rafael ficou parado na areia, observando-os até sumirem de vista. Seu filho. Ele tinha um filho, um menino lindo, inteligente, que carregava seus genes e o sobrenome que Marina ousou dar a ele. 7 anos de sua vida, 7 anos de paternidade roubada. Por quê? Por que Marina havia mentido para ele? Por que havia desaparecido carregando seu filho? Rafael pegou o celular e cancelou todas as reuniões do dia. Havia questões muito mais importantes para resolver agora. O café da bomba estava quase vazio quando Rafael chegou às 8 em ponto. Marina já estava lá, sentada numa mesa do fundo, mexendo nervosamente numa xícara de café que nem havia tocado. Ela trocara o vestido leve da manhã por uma blusa social branca e calça jeans, como se estivesse se armando para uma batalha. Rafael se aproximou devagar, notando como ela parecia frágil sob a luz amarelada do restaurante. Mas quando Marina levantou os olhos para ele, Rafael viu a mesma força que o atraíra anos atrás. Você veio, ela disse simplesmente. Você achou que eu não viria? Rafael se sentou à sua frente, estudando cada detalhe do seu rosto. Marina, por que você desapareceu? Por que nunca me contou sobre Gabriel? Marina respirou fundo, sabendo que chegara o momento da verdade. Porque sua mãe me chantageou. Rafael franziu a testa. Como assim? Dona Beatriz me procurou no dia seguinte àquele almoço na casa de vocês. Me ofereceu 500 mil reais para desaparecer da sua vida. Marina mexeu na xícara novamente, evitando o olhar dele. E me ameaçou destruir minha vida e a da minha mãe se eu recusasse. Isso é ridículo. Minha mãe jamais... Jamais o quê, Rafael? Marina o interrompeu, uma raiva antiga surgindo em sua voz. Jamais protegeria o filho herdeiro de uma namorada pobre e grávida? Rafael ficou em silêncio, processando as palavras dela. Conhecia sua mãe bem o suficiente para saber que ela era capaz de qualquer coisa para proteger os interesses da família. Ela disse que você estava viajando e ficaria 2 meses fora. Quando voltasse, ela te contaria que eu havia abortado e fugido com outro homem. Marina limpou uma lágrima que teimava em cair. Disse que você superaria como todos os homens da sua família sempre superam. Marina, eu procurei por você durante 2 anos, Rafael disse, se inclinando para a frente. Contratei detetives, revirei São Paulo inteira, jamais aceitei a versão dela. Mas parou de procurar. Rafael baixou a cabeça. Depois de 2 anos sem qualquer pista, pensei que você realmente não me queria. Eu te amava, Rafael. Te amava tanto que aceitei o dinheiro dela para te proteger. Me proteger de quê? Marina riu amargamente. Da guerra que sua família moveria contra mim. Dona Beatriz deixou muito claro que podia destruir minha vida profissional, tirar o trabalho da minha mãe, tomar nossa casa, e eu estava grávida, dependente, assustada. Ela o encarou diretamente. Você realmente acha que conseguiria enfrentar sua família por mim? Por nós? A pergunta pairou no ar como um desafio. Rafael queria dizer que sim, que lutaria por ela contra qualquer coisa, mas uma parte honesta dele sabia que aos 28 anos ainda era muito influenciado pelos pais. Eu era jovem, admitiu ele. Talvez não tivesse a força necessária naquela época, mas agora sou diferente. Agora é tarde demais. Por que é tarde demais? Gabriel é meu filho, Marina.
Eu perdi 7 anos da vida dele. 7 anos que jamais vou recuperar. Marina viu a dor real nos olhos de Rafael e sentiu seu coração apertar. Ele não sabe que você é o pai dele. Como você explicou a ausência de um pai? Disse que você morava longe e não podia visitar. Que se soubesse da existência dele, o amaria mais que tudo no mundo. Marina suspirou. Não menti sobre isso. Rafael sentiu os olhos marejarem. Eu o amaria. Eu o amo. Desde o momento que o vi na praia, soube que ele era meu sangue. Rafael, você não pode simplesmente aparecer na vida dele e revolucionar tudo. Ele tem uma vida aqui, tem segurança emocional. E tem direito de conhecer o pai. E eu tenho direito de protegê-lo. Marina se exaltou, então baixou a voz ao perceber que outras pessoas olhavam. Você acha que é fácil explicar para uma criança de 7 anos que o pai que ela idealizava como herói, na verdade, nunca soube que ela existia? Que a família dele me expulsou como se eu fosse lixo? Rafael passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Marina, eu não sabia de nada disso. Se soubesse, mas não sabia. E agora Gabriel tem uma vida estável, uma família que o ama. Eu tenho um negócio próspero aqui. Minha mãe está bem. Tia Conceição nos ajuda. Marina pausou. Não vou deixar você destruir isso. Eu não quero destruir nada, quero conhecer meu filho. Quero ser parte da vida dele. E como pretende fazer isso? Vai morar no Recife? Vai abrir mão da sua empresa em São Paulo? Ou vai querer que eu volte para lá e seja humilhada novamente pela sua família? Rafael não tinha respostas para essas perguntas. Não havia pensado em nada além da descoberta avassaladora de que tinha um filho. Preciso de tempo para pensar, ele admitiu. Eu preciso de garantias, Marina replicou. Gabriel é minha prioridade, sempre foi e sempre será. Qualquer decisão sobre ele passa por mim primeiro. Rafael assentiu lentamente, entendendo que havia perdido qualquer direito de exigir alguma coisa. Agora, ele teria que conquistar não apenas o amor do filho que nunca conheceu, mas também a confiança da mulher que um dia amara e que agora o olhava como um estranho perigoso. Nos 3 dias seguintes, Rafael cancelou todas as reuniões de negócios e passou seu tempo observando a rotina de Marina e Gabriel à distância. Descobriu onde era a escola do menino, por onde costumavam passar, qual praia frequentavam. Não era perseguição. Era um pai desesperado tentando entender a vida do filho que nunca conhecera. Na quinta-feira de manhã, ele estava tomando café na padaria, em frente à escola, quando viu Gabriel saindo sozinho do portão, chorando. Rafael se levantou instintivamente, preocupado, e se aproximou. Gabriel, o que aconteceu? O menino levantou os olhos vermelhos, reconhecendo imediatamente o homem da praia. Rafael, que bom que você está aqui. Por que está chorando, campeão? Uns meninos maiores pegaram meu dinheiro do lanche e rasgaram meu desenho. Gabriel fungou. Era um desenho do meu pai que eu fiz para mostrar para a mamãe. Rafael sentiu o coração apertar. Um desenho do seu pai. Eu imagino como ele deve ser. Mamãe diz que ele tem olhos verdes como os meus. Gabriel olhou diretamente para Rafael. Como os seus também. Rafael se ajoelhou na calçada, ficando na altura do menino. Gabriel, onde está sua mãe? Ela teve que resolver uns problemas na loja. Vovó Conceição ia me buscar, mas o carro dela quebrou. Gabriel limpou o nariz com a manga da camisa. Você pode me levar para casa? Rafael hesitou apenas 1 segundo antes de assentir. Claro. Vamos ligar para sua mãe no caminho. Enquanto caminhavam, Gabriel tagarelava sobre a escola, os amigos, as travessuras. Rafael descobriu que o filho adorava futebol, queria ser jogador do Sport Recife, odiava matemática, mas adorava desenhar. Cada palavra era um tesouro que Rafael guardava no coração. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Gabriel parou de repente na calçada. Claro. Você tem filhos? Rafael engoliu em seco. Não que eu saiba. Deve ser legal ser pai. Eu queria conhecer o meu. Gabriel chutou uma pedrinha. Às vezes fico triste porque todos os meus amigos têm pai e eu não. Gabriel. Rafael se ajoelhou novamente. Tenho certeza que seu pai te ama muito. Às vezes as coisas da vida são complicadas e as pessoas que se amam ficam separadas mesmo sem querer. Você acha que ele pensa em mim? Todos os dias, Rafael respondeu com convicção absoluta. Tenho certeza de que todos os dias. Quando chegaram à casa em Casa Amarela,
Marina estava chegando ao mesmo tempo, visivelmente nervosa. Ao ver Rafael com Gabriel, sua expressão se fechou. Gabriel, o que aconteceu? Por que não está na escola? Gabriel contou sobre os valentões e sobre Rafael ter o ajudado. Marina ouviu tudo olhando desconfiada para Rafael, mas aos poucos sua expressão foi se suavizando. Rafael, obrigada por ter ajudado ele, disse ela, ainda formal. Mas não precisava... Precisava sim, Rafael a interrompeu. Qualquer criança em situação assim, eu ajudaria. Conceição apareceu na porta, curiosa sobre o homem desconhecido. Marina fez as apresentações rapidamente, e a tia, com a perspicácia típica das mulheres nordestinas, logo captou atenção no ar. Gabriel, vem cá dentro ajudar vovó Conceição com o almoço, disse ela puxando o menino. Deixa sua mãe conversar com o moço. Quando ficaram sozinhos no pequeno jardim da frente, Marina cruzou os braços. Rafael, você não pode ficar aparecendo assim na vida dele sem combinarmos antes. Ele estava sozinho e precisando de ajuda. O que eu deveria fazer? Ignorar? Marina suspirou. Não, você fez certo. É que... Ela hesitou. É que ele está se afeiçoando a você. Ficou falando sobre você durante o jantar ontem. Isso é ruim? É confuso. Para ele e para mim. Rafael se aproximou devagar. Marina, eu sei que machuquei você. Sei que minha família te machucou. Mas não vou machucá-lo. Nunca. Ah, como posso ter certeza disso? Porque ele é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida, mesmo eu tendo descoberto sobre ele há poucos dias. Marina estudou o rosto de Rafael, procurando sinais de mentira ou manipulação. Mas tudo o que via era sinceridade e uma vulnerabilidade que ela não se lembrava de ter visto antes. Rafael, se você entrar na vida dele, não pode sair mais. Crianças não entendem relacionamentos complicados de adultos. Para ele, você seria pai, para sempre. É o que eu quero ser. E sua família, sua empresa, sua vida em São Paulo? Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando para a casa simples, mas cheia de amor, onde seu filho crescera. Estou descobrindo que talvez não seja a vida que eu realmente quero. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia, Marina ligou para Helena. Mãe, ele quer conhecer o Gabriel, quer ser pai. E você? O que você quer? Marina olhou pela janela do quarto, vendo as estrelas sobre o Recife. Quero que Gabriel seja feliz e acho que ele precisa do pai. E você? Ainda ama Rafael? A pergunta que Marina evitava fazer para si mesma há uma semana. Não sei, mãe. Não sei de nada. Do outro lado da cidade, Rafael estava no quarto do hotel, olhando para a foto de Marina que carregava na carteira. Ao lado da foto, havia agora um papel com o desenho rabiscado que Gabriel fizera do pai imaginário. Olhos verdes, sorriso largo, braços abertos para um abraço. Era hora de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Rafael acordou na sexta-feira com uma clareza que não sentia há anos. Pegou o telefone e discou para São Paulo. Mãe, preciso que você e papai venham para Recife hoje mesmo. Rafael, o que aconteceu? Os negócios não estão dando certo? Encontrei Marina. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Finalmente, Beatriz falou com voz controlada. Rafael, aquela história já passou. Você não pode ficar revolvendo. E encontrei meu filho. Desta vez o silêncio se estendeu tanto que Rafael achou que a ligação havia caído. Que filho? Gabriel. Ele tem 7 anos, mãe. 7 anos que eu perdi por causa das suas mentiras. Rafael, você não entende as complexidades. Entendo perfeitamente, Rafael explodiu. Entendo que vocês chantagearam uma mulher grávida e me roubaram 7 anos com meu filho. Vocês têm até às 6 da tarde para estar aqui. Se não vierem, eu vou para São Paulo e resolvo isso publicamente. Rafael desligou e respirou fundo. Era a hora da conversa mais importante da sua vida. Às 3 da tarde, ele estava na porta da casa de Marina, segurando um presente para Gabriel. Uma camisa oficial do Sport Recife personalizada com o nome do menino. Rafael! Gabriel gritou ao vê-lo, correndo para um abraço que fez o coração do pai transbordar. Você veio brincar comigo. Vim sim, campeão, e trouxe uma coisa para você. Gabriel abriu o presente com os olhos brilhando. Uma camisa do esporte com meu nome. Mãe, olha. Marina apareceu na porta sorrindo timidamente ao ver a felicidade do filho. Gabriel, que tal agradecer ao Rafael? Obrigado.
Gabriel abraçou Rafael novamente. É o melhor presente que já ganhei. Gabriel, Rafael se ajoelhou, ficando na altura do menino. Preciso conversar uma coisa muito importante com você e sua mãe. Eles se sentaram na pequena sala, Gabriel no meio, entre Rafael e Marina. Conceição e Helena também estavam presentes, sentindo que era um momento histórico para a família. Gabriel, você se lembra que eu conheci sua mãe há muito tempo? Sim. E você se lembra que disse que queria conhecer seu pai? Gabriel assentiu, curioso sobre onde a conversa ia chegar. Rafael respirou fundo. Gabriel, eu sou seu pai. O menino piscou algumas vezes, processando a informação. Olhou para Marina, que assentiu com lágrimas nos olhos, depois olhou de volta para Rafael. Você é meu pai de verdade? Sou sim, filho. Gabriel ficou em silêncio por longos segundos. Então, de repente, seus olhos se encheram de lágrimas. Por que você nunca veio me ver? Rafael sentiu o coração se despedaçar. Porque eu não sabia que você existia, Gabriel. Se soubesse, teria vindo te buscar no primeiro dia. Por que você não sabia? Marina tomou a palavra. Porque a família do papai achou que não era uma boa ideia. E mamãe teve que se mudar para longe para proteger você. Gabriel olhou entre os dois pais tentando entender a complexidade da situação adulta. Mas agora você sabe? Agora eu sei, Rafael confirmou. E se você quiser, eu gostaria muito de ser seu pai. Estar presente na sua vida, cuidar de você, te amar como sempre deveria ter feito. Gabriel não hesitou nem um segundo. Pulou no colo de Rafael, abraçando-o com toda a força dos seus 7 anos. Eu sempre soube que meu pai ia aparecer um dia. Rafael abraçou o filho, chorando abertamente pela primeira vez em anos. Marina também chorava, vendo o encontro que havia sonhado e temido por tanto tempo. Às 6 da tarde, uma Mercedes preta parou na frente da casa humilde. Beatriz e Eduardo Montenegro desceram do carro completamente deslocados naquele bairro simples. Gabriel estava brincando no quintal quando viu os estranhos elegantes se aproximando. Papai, quem são essas pessoas? Rafael se levantou, colocando a mão no ombro do filho. São seus avós, Gabriel. Beatriz parou no portão, olhando para o neto que nunca soubera que existia. Gabriel tinha indubitavelmente o sangue montenegro, os olhos verdes, a postura ereta, até o jeito de inclinar a cabeça quando curioso. Meu Deus, sussurrou Eduardo. Ele é igualzinho ao Rafael nessa idade. Marina apareceu na porta, tensa, mas determinada. Beatriz a olhou com uma mistura de culpa e desafio. Marina, disse Beatriz finalmente. Dona Beatriz. O silêncio constrangedor foi quebrado por Gabriel. Vocês são meus avós mesmo? Os pais do meu pai? Eduardo, sempre mais direto que a esposa, se aproximou do neto. Somos sim, garoto. E você é exatamente como imaginávamos que seria. Rafael olhou para os pais com firmeza. Gabriel, que tal levar os vovôs para conhecer sua casa? Preciso conversar com eles depois. Quando ficaram sozinhos, Rafael encarou a mãe diretamente. Você vai pedir desculpas para Marina, agora. Rafael, você precisa entender. Não! Rafael bateu o pé. Vocês destruíram 7 anos da minha vida como pai, chantagearam uma mulher inocente, causaram sofrimento desnecessário. A única coisa que quero ouvir é um pedido de desculpas sincero. Beatriz olhou para Marina, que a encarava com dignidade silenciosa. Depois de um longo momento, a matriarca Montenegro baixou a cabeça. Marina, eu peço desculpas. Pensei que estava protegendo meu filho, mas percebo agora que causei muito sofrimento. Para você, para Rafael e para Gabriel. Marina assentiu levemente. Aceito suas desculpas, dona Beatriz, mas espero que entenda que Gabriel é minha prioridade. Qualquer coisa que vocês quiserem fazer como família, precisa respeitar isso. Claro, disse Eduardo. Ele é nosso neto. Queremos conhecê-lo, mas do jeito que vocês acharem melhor. 3 meses depois, Rafael havia transferido a sede da Montenegro Agronegócios para Recife, mudando definitivamente para a cidade onde seu filho cresceu. Comprou uma casa no mesmo bairro de Marina, mas respeitando o espaço dela. Gabriel passava metade da semana com cada um dos pais, adaptando-se facilmente à nova realidade. Aos poucos, Rafael e Marina foram redescobrir o amor que nunca havia realmente morrido, mas agora temperado pela maturidade e pela responsabilidade compartilhada com Gabriel. Na praia de Boa Viagem,
onde tudo havia recomeçado. Os três empinavam pipa juntos numa manhã ensolarada de domingo. Gabriel corria pela areia, gritando instruções para os pais, enquanto Rafael e Marina trocavam olhares cúmplices. Você se arrepende? Marina perguntou baixinho, observando Rafael. De quê? De ter mudado toda a sua vida por nós. Rafael olhou para Gabriel, depois para ela e sorriu. Eu me arrependo é de ter levado 7 anos para encontrar vocês de novo. Gabriel correu até eles, ofegante e feliz. Mãe, pai, a pipa está voando super alto, vão ver. Rafael pegou o filho no colo, observando a pipa colorida dançar no céu azul do Recife. Pela primeira vez em anos, ele estava verdadeiramente completo. Sim, Gabriel, disse ele, beijando o topo da cabeça do menino. Está voando bem alto mesmo. Fim.